O Boa Tarde começa com a notícia de um desabamento em Taguatinga Norte. Parte de um prédio na CNC2 caiu. No local funciona uma clínica de fisioterapia, o imóvel e a rua estão interditados e é para lá que a gente vai ao vivo com Bruno Silveira, que está lá desde cedo, acompanha toda a movimentação. Boa tarde, Bruno. Oi, Joyce, uma boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. O prédio segue interditado, assim como a rua aqui na CNC2. Esse caso assustou a população aqui. Isso foi ontem à noite, um pouco depois das 7 horas da noite, quando a marquise desse prédio aqui, que tem alguns apartamentos e tem também esse comércio embaixo, ela desabou. Segundo pessoas que estavam aqui na hora, foi um barulho muito grande e que as pessoas achavam até que tinha sido um acidente de trânsito, uma colisão, que eles relataram que tem muito aqui. Mas quando foram ver, foi a marquise desse prédio que acabou caindo. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Bruno Felisberto mostrar ali exatamente onde foi esse desabamento. Foi no 4º pavimento desse prédio. No térreo funciona essa clínica de fisioterapia que teve que ser fechada por conta desse desabamento e tem 3 pavimentos acima de apartamentos. A gente consegue ver lá em cima aquela marquise que caiu. Metade dela caiu aqui na rua e a outra metade está pendurada ali. Ontem, a Defesa Civil ela esteve aqui no local por volta das 9 horas da noite para fazer uma vistoria preliminar. Eles constataram durante essa vistoria, Joyce, algumas infiltrações que podem ter sido a causa, então, da queda parcial dessa marquise. A gente está vendo ali nas imagens que metade caiu, a outra metade está pendurada. Essa metade que está pendurada, ela vai precisar ser demolida por conta, então, desse risco de ainda haver um pouco de risco de queda aqui no local. Segundo essa vistoria da Defesa Civil, eles também encontraram, apoiada sobre essa laje, os restos desse pavimento. E também foram observadas algumas outras anomalias estruturais com potencial de progressão. Por conta dessa avaliação preliminar, a Defesa Civil determinou, então, a interdição do prédio. E hoje de manhã, um pouco depois do horário que nós chegamos aqui, uma equipe de engenharia predial terceirizada, contratada pelo síndico aqui do condomínio, eles vieram aqui e fizeram algumas observações. Eles conversaram com a nossa equipe mais cedo e explicaram que no prazo entre 2 a 3 dias, eles vão conseguir fazer um laudo mais detalhado que vai ter que ser entregue. A Defesa Civil foi uma das exigências deles. Por sorte, Joyce, isso aconteceu um pouco depois das 7 horas da noite, a clínica de fisioterapia já estava fechada e não teve nenhum ferido. Imagine se fosse num horário mais cedo, com o comércio, a rua toda movimentada, a gente poderia estar falando de uma tragédia ainda maior, mas felizmente ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi até acionado, esteve ontem aqui, não tinha feridos, eles ajudaram também na interdição aqui da via. E nesse prédio que a gente estava vendo, tinha uma família morando ali, uma mãe e uma filha. A Secretaria de Assistência Social do Distrito Federal até teve aqui, ofereceu ajuda para elas, mas elas recusaram. Então, a situação aqui, o prédio segue interditado. A equipe de engenharia predial particular está fazendo esse laudo, eles inclusive já entraram, já olharam ali dentro, a gente consegue ver eles conversando ali agora sobre a situação desse prédio, para ver quais são os tipos de danos, os próximos passos que eles vão fazer. Então, um laudo completo, mais detalhado, vai sair entre 2 a 3 dias, que vai ser entregue, então, para a Defesa Civil e, a partir daí, eles vão continuar a programar qual vão ser os próximos passos. Vai precisar derrubar aquela marquise, a gente consegue ver ali marcas de infiltração nas marquises de baixo, então eles vão analisar se vai precisar fazer uma reforma, se vai precisar derrubar essas marquises para evitar esse risco. Então, daqui a 3 dias vai sair esse laudo, vai ser encaminhado para a Defesa Civil e, a partir daí, o órgão público com essa empresa terceirizada vão ver quais são os próximos passos, mas felizmente ninguém ficou ferido e por enquanto a via segue interditada, assim como o prédio. Então moradores e o pessoal da clínica não vão poder voltar aqui por pelo menos mais uma semana. Joyce, eu volto com você. Bruno, quanto pedaço de concreto espalhado pelo chão. Eu imagino o susto realmente para esses moradores, para os vizinhos desse prédio. Que sorte que ninguém ficou ferido, que a gente está falando aqui simplesmente de danos materiais e desse transtorno para pacientes e moradores, mas felizmente ninguém ferido. CNC2 interditada por causa dessa queda de marquise. Obrigada, Bruno. Boa tarde. A gente continua acompanhando pelos próximos dias.